Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos fazer um mergulho numa série de textos bem instigante chamada A Sociedade que Não Precisa de Donos. É um material assim que não tem medo de olhar para os nossos problemas estruturais e, o que é mais legal, começa a propor caminhos alternativos. Olha, como é uma série, hoje a gente vai focar mais no terceiro texto, o capítulo 2, que fala dos princípios, dos valores para essa nova sociedade. Mas para a gente entender bem por que esses princípios são esses, a gente precisa dar uma passada rápida no que veio antes, na introdução, que é o episódio 0, e no capítulo 1, o episódio 2, que faz o diagnóstico. Acho que ajuda a gente a ter o quadro completo antes de entrar nos fundamentos do projeto em si. Então tá, começando pela introdução, ela já chega assim, botando o dedo na ferida, sabe? Fala de uma convergência, tipo uma tempestade perfeita. O autor identifica 4 crises enormes acontecendo juntas. A climática, a do capitalismo que não estaria mais funcionando, o fim do petróleo barato e as tensões geopolíticas. Cada uma já seria um problemão, né? Mas todas juntas... Esse cria um cenário que o texto chama de risco existencial mesmo. É um ponto de partida bem forte, né? Bem forte. E com dados concretos para ilustrar. Tipo, menciona a Footprint Network dizendo que a gente consome o equivalente a 1,7 planetas por ano e a projeção da ONU de chegar a 10,3 bilhões de pessoas. E será que o planeta aguenta? Fala até de guerras atuais, essas guerras por procuração, sabe? Como se fossem faíscas de algo maior. Mas o interessante, eu acho, é como ele usa essa urgência toda não para gerar paralisia, mas para, justificar uma virada de chave bem ousada. Logo depois desse cenário sombrio, ele já vem com uma aposta na esperança. Só que não é uma esperança vaga, né? É ancorada na nossa capacidade, na tecnologia, na inteligência que a gente já teria para fazer uma disrupção positiva. Exato. É quase um chamado à ação, mas com o pé no chão. A proposta dele tem premissas bem claras. Nada de utopia, sabe? O foco em soluções práticas, elegantes, que usam tecnologias que já existem, que podem ser testadas e depois escaladas. E tem um ponto que ele bate muito na tecla, que é inegociável: a democracia participativa direta. Sim, isso é fundamental. A ideia não é impor nada, né? É criar as condições para a sociedade decidir junto. Talvez por plebiscitos, como ele sugere. Isso! E essa centralidade da democracia direta diferencia muito a proposta. Não é um plano de cima para baixo, tecnocrático. A legitimidade tem que vir da base, do coletivo. Então a introdução meio que arma o palco, né? Mostra o porquê da mudança, as crises e o como ela deveria ser validada pela democracia direta. Aí sim prepara para o diagnóstico do que está errado. E que diagnóstico, hein? O capítulo 1, que é o segundo texto, nossa, ele vai fundo. O autor até avisa que pode doer, usa umas metáforas tipo a venda vai cair. Ele quer achar a origem do que chama de males modernos. Ganância, corrupção, desigualdade, até uma coisa que ele chama de servidão voluntária. E ele aponta um culpado lá no começo de tudo, a invenção da moeda. Isso é surpreendente de cara, né? Porque a gente aprende que a moeda foi um avanço, facilitou o escambo. Pois né? Mas o texto argumenta que ela teve uma face maléfica, que liberou a ganância, a busca por poder sem limites, uma espécie de pecado original econômico, digamos assim. E que muito do progresso que a gente teve foi, na verdade, impulsionado por essa face mais sombria. Isso já desconstrói uma ideia muito comum, né? Totalmente. E daí ele parte para redefinir o dinheiro. O argumento é: dinheiro representa a riqueza, mas a riqueza de verdade vem do trabalho humano, da habilidade, mais o tempo da pessoa. E aí vem a sacada principal, eu acho. O verdadeiro lastro do dinheiro não seria ouro, nem confiança. Seria tempo de vida humano. Exato. O tempo de vida como a nossa commodity mais valiosa. E isso transforma a economia, né? Deixa de ser só sobre números e passa a ser sobre vidas, gerenciadas por números.
É uma perspectiva bem radical. Muito. E se o tempo de vida é o valor real, então coisas como ouro ou criptomoedas perdem o glamour, né? No texto são chamadas de primeira fake news e ouro 2.0. O valor delas seria construído socialmente, baseado em crenças antigas, raridade natural no caso do ouro, artificial nas criptos. Não teria uma utilidade real para a vida. De recursos, né? De energia, que no fim das contas consome tempo de vida para ser gerada e mantida. Fecha o ciclo da crítica dele. Exato. E essa desconstrução do valor leva ele a reler a origem do poder. A monarquia, por exemplo, não teria nada de divino, teria surgido do bandido mais brutal, que impôs a lei na marra pelo medo. A máfia original, ele chama. E a elite seriam os cúmplices recompensados com ouro, terras. É a corte original. E ele sugere que esse DNA da elite, essa lógica, meio que persiste até hoje, só mudam símbolos. A coroa vira faixa presidencial, a espada vira caneta. É uma analogia forte. E como essa estrutura se mantém? Ele descreve um mecanismo que chama de escravidão moderna legalizada. A ideia central é que quando se decretou que a terra era propriedade privada do rei, tiraram das pessoas o acesso direto ao sustento. Aí elas foram forçadas a vender o quê? O tempo de vida delas para sobreviver. E o clero, segundo o texto, teria ajudado a legitimar isso, né? Como se fosse a vontade divina. É uma crítica bem pesada à base da nossa relação com trabalho e propriedade. Ele até questiona a democracia atual. Tipo, por que não podemos votar para acabar com impostos se eles sustentam um sistema que, na visão dele, nos explora? E essa crítica toda desemboca na descrição de uma pirâmide do poder atual. E o curioso é que, para ele, os governos eleitos não estão no topo. Não mesmo. No topo estariam os bancos centrais, controlando a economia real, com juros, afetando emprego, influenciando governos. Ele até cita o Banco Central do Brasil como exemplo, com os juros reais altos e como a receita de impostos acaba indo para os bancos privados. E logo abaixo, os bancos privados, com essa capacidade quase mágica de criar dinheiro digitalmente. Quando dão um empréstimo, eles criam aquele dinheiro que é só um número no computador, como diz o texto. E esse dinheiro some quando a dívida é paga. É a mágica dos números. Depois viriam os bilionários usando o capital para influenciar políticas, desregulamentação, o neoliberalismo, criar monopólios. E lá na base, na base estamos nós, sustentando a pirâmide toda com o nosso tempo de vida. Essa parte da criação de dinheiro pelos bancos privados é crucial e pouca gente entende direito, né? É como se o banco, ao aprovar um crédito, emitisse um vale-riqueza temporário digital, baseado na promessa de que você vai pagar com seu tempo de vida futuro. E os juros, que poderiam ser um seguro da operação, acabam se tornando extorsivos, na visão dele, alimentando o que ele chama de canibalismo financeiro. Essa seria a última fase de uma evolução meio perversa da economia. Saímos do escambo, mercadoria por mercadoria, fomos para o comércio, mercadoria, dinheiro, mercadoria, depois para a era industrial, dinheiro, mercadoria mais dinheiro, o lucro acima de tudo, até chegar nas finanças de hoje. Dinheiro gera dinheiro. E por que canibalismo? Porque, segundo o texto, essa fase não cria riqueza real nova, aquela baseada no tempo de vida. Ela só move, concentra valor que já existe e, no processo, gera instabilidade, crises. É pesado. E para fechar esse diagnóstico sombrio, ele ainda fala de uma segunda caixa de Pandora, que seria a digital. A crítica aqui vai direto para as mídias digitais, redes sociais. O objetivo dela seria o controle da mente. Como? Pela polarização. Sim, ele usa uma metáfora forte. Transformar o oceano de ideias em 2 lagos rasos de água estagnada. Programar o ódio entre grupos para manter todo mundo engajado e dividido. Ele cita até um dado dos Estados Unidos, a queda drástica na aceitação de casamentos entre pessoas de partidos diferentes. Caiu de 96% nos anos 60 para 4% hoje. Seria um sintoma dessa divisão programada. Exato. E a consequência é a intolerância, perda de empatia. O preço que a gente paga pela gratuidade desses serviços
seria nossa própria liberdade de pensar e dialogar, e o vício nessas plataformas dificulta ainda mais a saída. Ufa, que diagnóstico, hein? É denso, é radical. Sem dúvida. Mas percebe como tudo se conecta? Da crítica à moeda, passando pelo poder, pela finança, até a manipulação digital. O fio condutor é essa desconstrução do valor que a gente dá ao dinheiro e ao poder, argumentando que tudo isso deriva, historicamente, da força bruta e da exploração do nosso recurso mais básico, o tempo de vida. Faz sentido a linha de raciocínio. E essa análise profunda, e como o próprio autor diz, dolorosa, serve para quê? Para justificar a necessidade de repensar tudo, desde a base. A indignação que esse diagnóstico pode gerar é, na verdade, o combustível para buscar os princípios de uma sociedade diferente. Perfeito. E é aí que a gente chega no nosso foco principal de hoje. Capítulo 2, o terceiro texto da série. Aqui a chave vira, né? Saímos da demolição para começar a construção. Se o capítulo anterior era sobre os problemas, este aqui começa a desenhar o projeto da alternativa, estabelece os princípios, os valores que deveriam guiar essa nova sociedade. E é super importante lembrar de novo, antes de qualquer princípio, o texto reafirma que ele é alicerce. Qual era mesmo? A democracia participativa direta. Isso. Tudo que vem a seguir é apresentado como proposta, para a gente debater, para a sociedade decidir, não é um plano fechado imposto. Essa premissa é chave para a gente analisar o que ele propõe. Não é uma receita de bolo, é mais um cardápio de valores, digamos assim, para inspirar o debate democrático sobre como redesenhar a sociedade. Exatamente. E o primeiro grande movimento que ele propõe é definir um novo norte. Substituir o lucro pelo bem-estar como o objetivo central da civilização. Uma mudança e tanto de paradigma. Total. E não é qualquer bem-estar, né? É um bem-estar integral, genuíno, duradouro, para todo mundo. E fundamental, em harmonia com o ecossistema. É uma meta, assim, super ambiciosa. Principalmente se a gente lembra daquele dado de 1,7 planetas que a gente consome hoje. Como é que garante vida plena para geral dentro dos limites do planeta? E a resposta do texto parece ser redesenhando o sistema. Essa troca de propósito, do lucro para o bem-estar, é talvez a proposta mais radical e fundamental de todas. Porque ela reorienta todo o resto, né? Todas as outras decisões de como a sociedade deve funcionar. Mas aí fica a pergunta, como garantir que isso não vire só discurso? Boa pergunta. E o texto propõe um mecanismo para conectar isso à prática. Um novo contrato social, baseado em duas palavras, reciprocidade e responsabilidade. Ele fala, chega de paternalismo barato. Tudo tem um custo, seja em recurso natural, seja em tempo de vida das pessoas, e isso tem que ser transparente. Como funcionaria essa reciprocidade? A ideia é ter acordos claros, sabe? A comunidade, a sociedade, prover serviços de excelência, saúde, educação, etc. E cada membro contribui com a sua parte, com seu trabalho, com sua responsabilidade. E os dois lados têm direitos e deveres. O cidadão tem o direito de exigir qualidade, mas também o dever de contribuir. E a comunidade tem o dever de prover, mas também o direito de cobrar a contrapartida. Entendi. É sair daquela relação passiva, né? Ou de só reclamar, ou de só receber. É uma relação de corresponsabilidade. Um círculo virtuoso, como ele chama. Isso implica uma mudança cultural grande também, né? Deixar de ser só consumidor ou eleitor para ser um sócio ativo da sociedade. Exato. Um sócio cotista, como ele descreve, que participa, que se responsabiliza junto, e é sobre essa base propósito, bem-estar e relação, reciprocidade, que ele constrói os 3 pilares dessa nova sociedade. Vamos ver esses pilares, então. O pilar 1 é a dignidade e propósito humano. A visão aqui é que cada pessoa importa, é um sócio. E isso significa que o próprio design do sistema social tem que garantir algumas coisas. Primeiro, chance de contribuição significativa. O trabalho não é só emprego para ganhar dinheiro. É fonte de dignidade, de se sentir útil, de se realizar. E como garantir isso para todos? Boa questão, que ele talvez detalhe depois.
Segundo ponto do pilar: igualdade de oportunidades reais, principalmente começando pelas crianças. Mesmo ponto de partida para todo mundo, para que a tal meritocracia possa ser justa de verdade. Terceiro, inclusão radical. A diversidade de identidades, culturas, habilidades. Tudo isso é visto como força, como resiliência. Discriminação, bullying, seriam falhas de design social a serem eliminadas na origem. Falhas de design. Interessante essa abordagem. E por último, nesse pilar: segurança existencial. Garantir o básico para a sobrevivência, ter reservas estratégicas para lidar com crises. A ideia é que as pessoas não precisem viver com medo do futuro, sabe? Para poderem focar no presente e viver plenamente. O que me chama a atenção nesse pilar é essa ênfase constante no design. Não é só criar leis contra a discriminação, por exemplo. É projetar uma estrutura social onde a inclusão seja quase automática, um resultado natural. A pergunta é como seria esse design na prática, né? Isso deve vir mais pra frente na série. Provavelmente. Aí vem o pilar 2, que foca na nossa relação com o planeta. Harmonia regenerativa com a natureza. A premissa aqui é bem direta, biológica. Nós somos parte da Terra, não somos donos dela. Então a sustentabilidade não basta, tem que ser regenerativa, recuperar o que foi degradado. E como fazer isso? 2 ideias centrais aqui. Primeira, poluição zero, por design. De novo, design. Poluição é sintoma de um sistema mal projetado. A meta é ter ciclos fechados, onde o resíduo de um processo vira nutriente para outro. Ar puro, água limpa, solo saudável. Isso teria que ser o padrão, inegociável. Uma meta ousada, hein? Poluição zero. Ousadíssima. A segunda ideia é economia circular e minimalismo inteligente. Encontrar o equilíbrio entre ser feliz e ter uma pegada ecológica baixa. Valorizar mais as experiências, a comunidade, a qualidade das coisas do que a quantidade. Produtos feitos para durar, para serem consertados, compartilhados, reciclados no fim da vida. E o minimalismo não é visto como sacrifício, mas como uma escolha lógica para ter mais tempo, menos estresse, mais bem-estar. Faz todo sentido. E, de novo, a palavra design é central. A gente pode projetar uma economia para ser circular e regenerativa, em vez de só tentar consertar os estragos no sistema linear, que extrai, usa e joga fora. Isso conecta direto com a crítica lá do capítulo 1, né? Ao canibalismo financeiro, à busca do lucro a qualquer custo. É uma proposta de inverter a lógica. Totalmente. E aí, chegamos no pilar 3, igualdade essencial e liberdade individual. Esse pilar tenta resolver aquela tensão clássica, né? Entre o que é bom para o coletivo e o que é bom para o indivíduo. A fórmula que ele propõe é a seguinte. Qual é a fórmula? Primeiro, iguais no essencial. O que é essencial? Necessidades básicas, ar, água, comida, moradia digna, saúde, educação, energia limpa, tudo isso tem que ser garantido para todo mundo, em nível de excelência. E quem garante? A própria força de trabalho da sociedade organizada para isso. O texto é muito enfático aqui. Ninguém poderá ser deixado para trás. Um piso social universal e de altíssima qualidade, então. Exatamente. E segundo, livres na diferença. Uma vez que esse essencial está garantido para todos, aí sim, liberdade total para cada pessoa seguir seus próprios caminhos, sonhos, vocações, estilos de vida. A diversidade não é só tolerada, é celebrada como beleza, como força. A sociedade cria o alicerce seguro, mas não fica ditando como cada um tem que viver em cima dele. Olha, essa combinação, de um lado, garantir o essencial com excelência para todos, e do outro, garantir liberdade individual radical, é uma tentativa de síntese muito, muito interessante. Resolve aquele dilema clássico, garantindo a base para todo mundo poder florescer, né? Libera a energia das pessoas para criar, para buscar seus caminhos, em vez de só lutar para sobreviver ou competir por migalhas. Exato. Mas a grande questão que não quer calar é como? Como garantir esse essencial para todos nesse nível de excelência?
como financiar, como organizar isso dentro de uma lógica que não seja aquela do lucro e da exploração do tempo de vida que foi tão criticada no capítulo anterior. Perfeito, é exatamente aí que o capítulo 2 nos deixa. Ele estabelece esses princípios como um norte, sabe? Uma bússola moral funcional para o redesenho. Ele define o que e o porquê dessa nova sociedade, bem-estar, reciprocidade, os 3 pilares, mas deixa o como mais detalhado para depois. O capítulo até termina com essa provocação. A questão não é se isso é possível, mas como fazer acontecer. E essa, imagino, é a ponte para os próximos textos da série, né? Depois de entender a crítica radical ao sistema que a gente tem hoje, no capítulo 1, e conhecer os valores elevados que deveriam guiar a alternativa, no capítulo 2, a gente está mais preparado para analisar as soluções concretas que ele deve apresentar. A coerência entre esses 3 níveis, o diagnóstico, os princípios e as soluções, vai ser o teste final para avaliar a proposta toda. Exatamente. Então fizemos esse percurso hoje, vimos a urgência das crises lá na introdução, mergulhamos no diagnóstico forte dos problemas estruturais ligados ao dinheiro, ao poder, no capítulo 1, e exploramos os princípios fundamentais para uma nova civilização no capítulo 2, bem-estar como objetivo, reciprocidade como contrato social e os pilares da dignidade humana, da harmonia com a natureza e da igualdade essencial, combinada com liberdade individual. E fica essa reflexão, né? Sobre a escala do desafio. Redesenhar a civilização. Nossa, é talvez a tarefa mais complexa que existe. Traduzir princípios tão bonitos como bem-estar para todos ou poluição zero por design em sistemas que funcionem de verdade, em instituições, em práticas do dia a dia. É aí que a teoria encontra a realidade. A viabilidade disso tudo vai depender muito de quão engenhosas, quão realistas forem as soluções que ele vai propor para implementar esses valores. É um convite para a gente pensar grande, mas também para pensar de forma bem concreta. Uma ótima provocação para a gente fechar nossa análise de hoje. Exploramos as bases lançadas nos primeiros textos de A Sociedade que Não Precisa de Donos. Fica a curiosidade, né? Sobre como esses princípios tão ambiciosos poderiam virar realidade. Ok, vamos desdobrar isso. Quem sabe numa próxima conversa, analisando as soluções que ele propõe? Até lá! Hey!